Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do tempo comum, nós estamos dando continuidade à cena do domingo passado, onde João Batista apontou para o Senhor no Jordão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ali Jesus foi batizado. Logo após o batismo, Jesus saiu do Jordão, a divisa da Jordânia com Israel, bem no sul de Israel. Jesus sai do Jordão, atravessa a Judeia e vai até a Galileia, aonde ele morava, Nazaré. Porém, Jesus não volta para a sua casa, porque a partir do seu batismo ele vai iniciar a vida pública. Então ele decide ir para Cafarnaum, que é uma cidade à beira do mar da Galileia. E ali Jesus fica na casa de Pedro, normalmente na casa de Simão Pedro, que nosso Senhor ficará durante toda ali a sua vida pública ao redor do mar da Galileia. E Jesus, a partir do seu batismo, durante 1 ano, ele não faz milagres. O milagre das bodas de Caná aconteceu 1 ano depois que Jesus começou a sua pregação. Porque Jesus, ele veio dar continuidade à pregação de João Batista. Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, não veio abolir a lei, mas dar pleno cumprimento. Por isso, o primeiro anúncio antes de qualquer milagre é este que Jesus fez aqui: convertei-vos e crede no Evangelho. Durante 1 ano, nosso Senhor passou pregando, anunciando o reino de Deus e a conversão. E dentre estes que estavam ouvindo durante 1 ano Jesus falar, estavam os seus discípulos. Nós ouvimos o relato do Evangelho, parece algo que é cronológico. Jesus saiu, foi para Cafarnaum, chegou lá e convidou os apóstolos. Não. Como é que Jesus, um desconhecido, chegaria para os apóstolos e diria: deixem tudo e me sigam? Ninguém vai deixar trabalho, pai, barco, rede, sem ter o mínimo de contato com a pessoa. Chegasse um desconhecido no seu trabalho e dissesse assim: deixa tudo e vem e me segue. Você iria? Por que eles fizeram isso? Porque eles já conheciam Jesus. Durante 1 ano, mais de 1 ano, eles já estavam ouvindo Jesus falar. 1 ano até o milagre das bodas de Caná, e mais 1 ano depois. Eles permaneceram com Jesus. E então, eles começaram a ouvir este evangelho, esta boa notícia. É isso que significa em grego o evangelho, boa notícia. E essa boa notícia
mas que ao mesmo tempo que é uma boa notícia, às vezes parece que é uma má notícia. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem não odiar a sua própria vida, quem quiser ganhar este mundo, às vezes o evangelho não é uma boa notícia, é uma má notícia, mas é uma má notícia para o homem velho, que existe dentro de nós, e que precisa de conversão. E essa conversão, ela não se dá de uma hora para outra. A nossa conversão a Jesus, ela demora às vezes a vida inteira. Até quando o padre jogar a terra em cima do nosso caixão, ali haverá terminado o nosso processo de conversão. Mas até lá, nós temos um caminho todo com Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão, conversão. A conversão significa mudança de vida, mas antes de eu mudar de vida, eu tenho que mudar aqui, ó. A palavra em grego de conversão, metanoia, significa mudança de pensamento. Eu tenho que conformar a minha vida com o Evangelho, e tenho que me converter. E aqueles discípulos passaram anos ouvindo Jesus falar, para depois serem convidados a estar com Ele. Não foi de uma hora para outra. Por isso, a nossa vida cristã, toda a nossa vida, ela vai ser uma vida de conversão. Mas não uma conversão sozinhos, uma conversão com Jesus. Jesus faz parte do processo de conversão. Ele não vem assim, aparece e diz: olha, esse momento aqui eu estou contigo. Aí ele sai, depois ele volta em outro momento, depois ele sai de cena, daí ele volta em outro momento. Não, ele está continuamente com os seus. Ele está continuamente conosco, participando e nos conduzindo neste processo de conversão, que exige a mudança de vida. Ninguém que se aproximou de Jesus no Evangelho continuou a mesma pessoa, se aproximou de coração sincero. Mas Jesus exige mudança de vida. Não tem como continuar caminhando com Jesus e continuar na vida velha. Não tem, gente. Não tem. Maria Madalena se encontrou com Jesus e de prostituta se transformou numa mulher que caminhava com Ele. Ela não continuou sendo prostituta. Os que se encontravam com Ele mudavam de vida. Jesus exige conversão. Antes de milagre, antes de chamado, antes de qualquer coisa, Ele exige dos seus discípulos mudança de vida. A predisposição de abandonar os pecados mortais, primeiramente os mortais, e aí começar a caminhar com Ele. Esta conversão de vida, todos precisamos ter, com Jesus, com o Senhor. Esta região onde Jesus pregou, Cafarnaum, e nós ouvimos a primeira leitura e no Evangelho, território de Zabulon e Neftali, era uma região que lá no antigo Israel foi invadida e se transformou numa região pagã por muito tempo. Por isso que o profeta vai dizer: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Jesus foi primeiro para aquela região, a região dos pagãos, dos que precisavam ouvir o Evangelho. E nós, meus irmãos, hoje somos agraciados porque nós temos o Evangelho, nós temos Jesus que nos ilumina, que é a verdade, que nos dá a direção, nos dá o tino da nossa vida. Agora, para ouvir o seu seguimento, para ouvir o segue-me de Jesus, para deixar tudo e seguir Jesus, seja para ser padre, seja para se casar, seja para qualquer vocação, precisa-se de conversão. A predisposição mínima de abandonar tudo e seguir Jesus. Não tem como ser padre, casado, religioso, religiosa, sem estar em processo de conversão. Não coaduna uma vida de pecado com a vida de Jesus. Não existe isso. E o mundo hoje, ele quer juntar essas duas coisas. Ele quer unir.
Não, Jesus te aceita do jeito que você é, não tem problema. Você não precisa mudar de vida. Jesus te acolhe, Jesus te ama, do jeito que você é. Não tem problema, não precisa mudar, não tem esforço nenhum. Não existe isso. Não existe. Jesus acolhe a todos, sim, mas os que permanecem com Ele são aqueles que querem mudar de vida. Os que não querem mudar de vida, vão embora. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Nós transformamos hoje Deus, que chama, que acolhe, como se Deus não se importasse com o nosso pecado, com a nossa vida errada, com os nossos pecados pessoais, sociais. Claro que se importa. Tanto que se importa que esses pecados o ofendem e o levaram a morrer na cruz. Claro que se importa. E nós precisamos aprender a abandoná-los de uma vez por todas e começar o nosso processo de conversão. E depois o nosso seguimento fiel a Jesus como seus discípulos. Peçamos ao Senhor nessa Santa Missa que nos dê a graça de uma profunda e sincera conversão todos os dias da nossa vida, até o último dia que nós estejamos nos convertendo, abandonando os pecados, buscando as virtudes, deixando os vícios, buscando ser pessoas cada vez melhores, cristãos melhores, se inspirando nos santos, que são os nossos luzeiros, aqueles que realmente deram certo, que abandonaram o pecado, se converteram e seguiram Jesus. Os santos são o nosso maior exemplo, como São Sebastião, que celebramos a sua festa sexta-feira passada. Esses são os nossos exemplos que temos que seguir. Não é atriz, não é ator, não é fulano de tal, não é Beltrano. São os santos. Eles são a nossa forma. Nós temos que olhar para eles e querer ser como eles, que deram certo, alcançaram o céu. Eles são o nosso tino. Peçamos a intercessão de São Sebastião, que já alcançou a glória do céu, que interceda por nós, pela conversão da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.